Um filho dedicado cai vítima de um assassino que vive em seu próprio quintal. Eu só conseguia ver as pessoas correndo à minha volta. Comecei a ficar assustado e pensei, o que está acontecendo? Um agressor impiedoso ataca uma mãe dentro de sua própria casa e a deixa à beira da morte. Naquela hora, tive muito medo de morrer. E uma dona de casa fica no meio do fogo cruzado quando um predador sinistro invade seu organismo. Nem em sonhos eu poderia imaginar que havia um parasita dentro de mim. 3 parasitas muito diferentes com uma única estratégia. Eles espreitam à nossa volta. Eles procuram hospedeiros. Eles são os inimigos domésticos. Vermes invisíveis a olho nu. Insetos sedentos de sangue. Amebas microscópicas. Eles parecem inofensivos, mas estão entre as criaturas mais letais da natureza. Podem invadir nossos corpos e desarmar nossos sistemas imunológicos. Eles são apenas parasitas, mas para quem foi infectado, eles são parasitas assassinos. Os parasitas são um dos organismos mais bem-sucedidos e abundantes do planeta. Eles estão à nossa volta, no ar que respiramos, no alimento que comemos e na água que bebemos. Quando as pessoas pensam em parasitas, geralmente pensam em países do terceiro mundo ou regiões tropicais. Mas a verdade é que qualquer organismo do planeta corre o risco de ter uma infecção parasitária. Os parasitas estão até em países desenvolvidos como os Estados Unidos. E alguns dos parasitas mais mortais se escondem nos lugares mais comuns. Em 2009. John Taverner, de 55 anos, vive em Manchester, Nova Jersey, e cuida de sua mãe em tempo integral. Minha mãe teve alguns problemas de saúde e precisava de alguém para ajudá-la o tempo todo. Depois de tudo que ela fez pelos filhos, eu prometi que não a internaria num asilo. Quando John não está cuidando de sua mãe, está com sua namorada Kristen. O John é um homem muito bom. Ele tiraria a roupa do corpo para você não passar frio. Mas um invasor está prestes a transformar o próprio John de cuidador a paciente. Durante uma noite de junho, John está preparando o jantar para a mãe quando começa a se sentir mal. Eu estava febril e não sabia porque não tinha sintomas, nem dor de garganta ou tosse, nem dor de estômago. E não conseguia entender por que estava com febre. John leva a febre a sério. 5 anos antes, ele havia sobrevivido a uma forma mortal de câncer, chamada linfoma de Hodgkin. Desde então, ele fica atento a qualquer sinal de recidiva da doença. John liga para seu clínico geral e descreve os sintomas pelo telefone. Ele me receitou um antibiótico e pareceu funcionar. A febre cedeu e eu me senti bem. Mas uma semana depois, a febre retorna. Pensei, o que é isso? Eu tinha tido febre há uma semana ou mais e ela estava de volta. Eu não entendia. Durante a noite, o estado de John piora rapidamente. Eu só conseguia ficar na cama, suando. Tentei me levantar para ir ao banheiro, estava tremendo demais. Então voltei a me enfiar debaixo das cobertas, os lençóis ficavam ensopados, os travesseiros também. Eu suava e sentia frio. Quando fui checar a minha temperatura, eu me lembro que estava com quase 40 graus.
Na manhã seguinte, Kristen liga para saber como John está. Acho que ele nem percebeu que atendeu o telefone, porque ele não falava coisa com coisa. Alarmada com as frases desconexas de John, Kristen vai até a casa do namorado e fica chocada com o que vê. O John estava meio cinza, com gotas de suor por toda a testa. E ele não parecia nada bem. Kristen está determinada a levar John ao hospital. Antes de tentar convencê-lo, John exibe um novo e assustador sintoma. Ele defecou na própria roupa como se não pudesse evitar. Parecia que não percebeu que estava saindo. Ele não disse, acho que estou com diarreia. Parecia mais uma cachoeira de líquidos saindo dele. Eu liguei para a emergência. A ambulância chega minutos depois e John é levado às pressas para o hospital. A primeira coisa que a enfermeira do pronto-socorro faz é checar a temperatura de John. O resultado é assustador, 40 graus e meio de febre. Uma temperatura tão alta que pode causar convulsões e até a morte. Na mesma hora eu perguntei à enfermeira, o que provoca isso? O que está acontecendo? E ela me disse, eu não tenho a menor ideia. Um medicamento é aplicado por via intravenosa para tentar baixar a temperatura. Mas a origem da febre ainda é um mistério. Eu só conseguia ver as pessoas correndo à minha volta, sem rostos, só os uniformes verdes que os médicos e as enfermeiras usam na sala de emergência. Comecei a ficar assustado, pensei, o que está acontecendo? Devido ao histórico médico de John, a equipe do pronto-socorro entra em contato com seu médico pessoal, Dr. Frank Alario. Ele estava delirando, estava desidratado, confuso e com uma febre muito alta. Para tentar descobrir o que está causando a estranha febre alta em seu paciente, o Dr. Alario pede uma bateria de exames. Várias horas depois, chegam os resultados. O Dr. Alario já tem uma resposta. John está à beira da morte devido a um parasita microscópico. Os médicos acabam de contar a John Taverner, de 55 anos, que um parasita invadiu seu sangue e o deixou à beira da morte. Sua namorada, Kristen, está chocada. Eles disseram que o parasita estava atacando suas hemácias e que o estava matando por dentro. As hemácias do John indicaram que ele tinha babesiose. A babesiose é causada por um protozoário minúsculo chamado Babesia. A Babesia é uma assassina muito cruel. É parecida com a malária. Ela entra na corrente sanguínea e destrói as hemácias. Nos seres humanos, os danos começam quando o protozoário entra na corrente sanguínea. Ali, o parasita invade as hemácias, onde se alimenta e se reproduz. Finalmente, os glóbulos vermelhos infectados se rompem, liberando legiões de novos parasitas no sangue. A babesiose pode causar fadiga, dores de cabeça e febre, mas geralmente para por aí, porque o baço pode limpar e repor o sangue. Mas em pessoas que perderam o baço, a babesia avança livremente pelo corpo e acaba matando o hospedeiro. Agora fica claro para o Dr. Alario por que John ficou tão doente. O baço de John foi removido. O John fez um tratamento para o linfoma de Hodgkin, que é um câncer nos linfonodos, o que exigiu a extração do baço. O baço funciona como um filtro para as hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue. Sem o baço, John não consegue repor as células infectadas, o que dificulta a batalha contra a infecção parasitária. Era uma preocupação nossa, já que a taxa de mortalidade aumenta significativamente em pacientes cujo baço foi removido. Mas como John pegou o parasita?
O Dr. Alário questiona Kristen e John para obter mais informações. Ele perguntou, vocês acamparam, fizeram um piquenique ou talvez alguma coisa ao ar livre? Eu disse que não, que só saía pela porta da frente, pegava o jornal e as cartas e que costumava sair descalço. O fato de John caminhar até a caixa de correio descalço pode ter sido a causa da infecção. O ciclo de vida dos parasitas do gênero Babesia envolve 2 hospedeiros, um roedor como um rato e um carrapato. Quando um rato é picado por um carrapato infectado, o rato se contamina. O parasita se reproduz no interior do rato infectado, e quando um carrapato não infectado se alimenta do sangue de um rato infectado, o ciclo de vida recomeça. O homem pode pegar o parasita se for picado por um carrapato infectado. Os humanos são um beco sem saída para a Babesia, porque quando ela entra no corpo humano, ela não completa seu ciclo de vida, mas ainda pode causar estragos nas hemácias. Nos 2 dias seguintes, os médicos inundam o corpo de John com antibióticos para matar o parasita. Eles não sabiam até onde o parasita tinha avançado. E não sabiam se os antibióticos iriam funcionar ou não. Depois de 2 dias, é evidente que os medicamentos não estão funcionando. John está perdendo hemácias a um ritmo alarmante e sua vida está por um fio. Como um último recurso, os médicos realizam uma transfusão de sangue. Eles enfiaram um cateter no meu pescoço, drenaram o meu sangue por ele e colocaram outro sangue no meu corpo. Isso levaria algum tempo. E é claro que eu dei permissão porque eu queria me livrar daquilo. Não há nenhuma garantia de que o procedimento salvará a vida de John. Era praticamente a última opção. E se aquilo não funcionasse, era grande a chance do John não resistir. O parasita assassino causador da babesiose está causando estragos no organismo de John Taverner. Ele o deixou à beira da morte. Como as potentes drogas antiparasitárias não estão funcionando, os médicos têm uma última esperança: realizar uma transfusão total de sangue. Era praticamente a última opção. E se aquilo não funcionasse, era grande a chance do John não resistir. A transfusão começa. Nas 48 horas seguintes, enfermeiras e médicos substituem o sangue infectado de John. Impotente, sua namorada Kristen só pode esperar. Eu só conseguia pensar, meu Deus, isso tem que funcionar. Finalmente, depois de 3 dias, a febre de John começa a ceder. A transfusão está funcionando. Durante as semanas seguintes, os médicos continuam a monitorar a contagem de hemácias de John. Finalmente, eles anunciam que John está livre dos parasitas. Hoje, John está totalmente recuperado. Ele voltou para casa e toma conta de sua mãe em tempo integral. Sinto que voltei a ser quem eu era. Voltei ao normal. Estou fazendo tudo o que fazia antes do incidente com aquele parasita. Mas a experiência deixou alguns efeitos duradouros. Agora que sei que esses parasitas existem, eu não saio mais de casa sem calçar os sapatos. Sempre que saio, uso sapatos, calças, meias. A babesia é comum na costa leste dos Estados Unidos, do sul do Maine até Nova Jersey, e ataca cerca de 200 pessoas por ano. Para evitar a infecção, quem mora ou viaja para as regiões onde o parasita ocorre deve manter a pele coberta quando estiver participando de atividades ao ar livre e usar repelentes de insetos que contenham DET. A babesia usa um carrapato para ir de um hospedeiro a outro. Mas outros parasitas não precisam de ajuda. São perfeitamente adaptados para permanecer sozinhos no ambiente, esperando a oportunidade de atacar e tomar um novo hospedeiro.
Março de 2007. Rochester, Nova York. Penn Baker leva uma vida bastante ativa com seu marido Bruce e suas 3 filhas. Eu e o Bruce acabamos de comemorar 25 anos de casamento. Ele é um marido maravilhoso e o pai mais incrível do mundo. Ela se envolve bastante nas atividades escolares das meninas. Ela é chefe de escoteiro desde que a nossa filha mais velha estava no jardim da infância. Ela consegue fazer tudo e faz muito bem. Além de ser uma mãe ocupada, Penn trabalha longas horas angariando fundos para campanhas políticas. Mas seu estilo de vida agitado está prestes a sofrer uma reviravolta. Em uma manhã de março, Penn se prepara para fazer uma viagem de negócios. Mas enquanto faz as malas, ela sente fortes cólicas. Eu não estava me sentindo bem. Sentia cólicas, eram muito fortes. Eu nunca tinha sentido nada do gênero. Penn corre para o banheiro, onde tem um surto violento de diarreia. Eu pensei que seria rápido, que passaria logo e pegaria meu voo. Mas uma hora depois, o estado de Penn piora. Não foram 1 ou 2 idas rápidas ao banheiro. Aquilo se arrastou durante 4 ou 5 horas. Eu me lembro bem de ter me sentido totalmente esgotada no fim do dia. Não restou nada no meu corpo e eu fiquei preocupada pensando que fosse uma gastroenterite ou então algum tipo de virose. Quando Bruce chega em casa naquela noite, descobre que Penn havia perdido o voo. Se ela perdeu o voo, era sério. Ela não cancelaria aquela viagem a menos que estivesse muito doente. Bruce ajuda sua esposa a ir para a cama. E na manhã seguinte, as cólicas intestinais desaparecem. Alguns dias depois, Penn está em casa, se exercitando em sua esteira. Depois de caminhar por 30 minutos, surge um novo e perturbador sintoma. Eu já tinha caminhado uns 600 ou 800 metros quando me senti muito zonza. E percebi que minha visão estava ficando distorcida. A visão periférica começou a se retrair. E eu também via linhas irregulares no meio de tudo o que eu olhava. Não sentia dor, só aquela sensação. E eu fiquei com muito medo porque aquilo não era normal. Ela disse que estava tonta e que não se sentia bem. Na hora eu pensei que ela estivesse cansada demais e que talvez tivesse exagerado um pouco na esteira. Por precaução, Penn marca uma consulta com seu oftalmologista na manhã seguinte. Ele fez um exame básico. Ele pingou um colírio nos meus olhos e depois aproximou aquela máquina para examinar a visão. Ele então me disse que estava tudo normal, não havia nada atrás da retina. O médico de Penn não consegue encontrar um motivo óbvio para seus problemas de visão. Mas devido à idade de Penn, acha que ela pode sofrer de uma condição comum na pós-menopausa chamada enxaqueca oftálmica. Quando se perde estrogênio, pode haver dores de cabeça. Os sintomas da enxaqueca oftálmica incluem ver flashes de luz, padrões em zigue-zague, pontos cegos ou estrelas. Meu estilo de vida não estava ajudando. Ele disse que sabia como eu era ocupada e qual era meu trabalho, mas falou, não custa descansar um pouco e ir mais devagar se é do que precisa. O médico sugere que Penn tente reduzir seu nível de estresse. Seguindo o conselho, Penn decide tirar alguns dias de folga. Eu queria dormir, queria descansar e recarregar as baterias.
Mas alguns dias depois, Pen e suas filhas estão fazendo compras, quando ela sente uma sensação terrível. Eu estava de pé vendo roupas, quando tive uma sensação que nunca senti na vida. Tive uma vertigem. Fiquei tão zonza que a loja toda começou a girar ao meu redor. Senti palpitações. Não conseguia fazer nada fisicamente. Meu primeiro pensamento foi: oh meu Deus, estou tendo um infarto. A vertigem e as palpitações se agravam tanto que Pen não consegue mais ficar em pé. Eu me sentei num banco na rua, coloquei a cabeça entre as mãos, fechei os olhos e rezei. Abalada pelo episódio, Pen tenta esconder a situação de suas filhas. Elas saíram e não perceberam o que tinha acontecido, só disse que estava muito cansada e que estava quente demais e passou, acho que depois de uns 15 minutos. As palpitações param, mas Pen continua preocupada. Havia alguma coisa errada. Eu estava péssima. Pen marca uma consulta com o médico da família no dia seguinte. Eu sabia que aquilo não era estresse. Alguma coisa dentro de mim dizia: muito bem, Pen. É uma coisa muito real. Vamos descobrir o que é. Seu médico pede uma bateria de exames de sangue. Alguns dias depois, chegam os resultados. Recebi um telefonema do meu médico e ele disse que os exames mostravam que eu estava com uma contagem altíssima de leucócitos. Os leucócitos são parte importante do sistema imunológico e ajudam a combater infecções. Uma contagem alta de leucócitos pode indicar uma infecção séria. Eu fiquei muito preocupado com a ideia de ela ter algum tipo de infecção séria. Os médicos encaminham Pen ao Dr. William Bonnet, um especialista em doenças infecciosas do Centro Médico da Universidade de Rochester. Era evidente que a contagem de leucócitos estava muito alta, mas apenas isso não nos fornecia uma resposta rápida, já que existem muitas doenças associadas à contagem elevada de leucócitos. A pior seria alguma forma de câncer. Quando ouvi a palavra câncer, meu corpo inteiro amoleceu. Naquela hora, tive muito medo de morrer. Os médicos acabam de dizer a Pen Baker, de 50 anos, que a causa de seus problemas de saúde pode ser câncer. Quando ouvi a palavra câncer, meu corpo inteiro amoleceu. Naquela hora, tive muito medo de morrer. Determinada a descobrir qual é o problema, o médico de Pen, o especialista em doenças infecciosas, William Bonnet, pede uma bateria de novos exames para tentar encontrar a resposta. Acho que contei 6 ou 8 frascos de sangue saindo do meu corpo naquele dia. Queríamos muito um diagnóstico definitivo para saber com o que estávamos lidando e podermos curá-la. Depois de 2 semanas de espera angustiantes, Pen recebe uma ligação do Dr. Bonnet. Um médico me ligou naquela tarde para me dizer que tinha um possível diagnóstico. O médico diz a Pen que ela tem algo em quem ninguém havia pensado. O exame de sangue mostrou que havia apenas uma coisa realmente anormal. Ela tinha anticorpos contra um parasita chamado Toxocara. O Toxocara é um verme nematóide mortal que se alimenta de tecido humano. Eu não conseguia acreditar no médico quando ele disse que eu tinha um parasita. Era difícil demais acreditar que uma coisinha microscópica estava roubando a minha vida.
Quando os ovos do Toxocara entram nos intestinos humanos, se desenvolvem e as larvas eclodem. As larvas então perfuram a parede intestinal e migram através do sangue até o fígado, pulmões, olhos ou cérebro. À medida que combate o parasita, o sistema imunológico gera uma reação inflamatória nos tecidos infectados. Se o parasita atingir o olho, a reação inflamatória pode trazer graves consequências. O corpo humano é um beco sem saída para o Toxocara, já que ele não pode se tornar um verme adulto ali. Mas em estado larval, ele migra através dos tecidos, causando muito estrago. E se ele destruir a retina, pode causar cegueira permanente. Como os sintomas mais recentes de Penn incluem vertigem e visão borrada, os médicos temem que o parasita já tenha invadido os olhos de Penn. O parasita pode causar cegueira ao provocar uma reação no olho que destrói a retina. Eu nem conseguia pensar em uma coisa dessas. A ideia de a Penn ficar cega aos 50 anos era horrível demais para se imaginar. Lembro de olhar para o meu marido e dizer: não pode ser, simplesmente não pode. Os médicos conseguirão salvar a visão de Penn antes que seja tarde demais. O Dr. Bonnet pede que Penn venha a seu consultório imediatamente. Ele decidiu que deveríamos procurar um especialista em oftalmologia para me examinar. Penn é submetida a novos exames para determinar se o parasita está em seus olhos. Enquanto isso, o Dr. Bonnet está intrigado com uma questão importante. Como Penn contraiu toxocaríase? Os parasitas do gênero Toxocara são muito bem-sucedidos. Eles são inimigos domésticos que lançaram uma campanha bem-sucedida contra as pessoas e seus animais. O Toxocara começa como um ovo de vida livre no solo. Os ovos são então ingeridos por um mamífero, como um cachorro. Os ovos se transformam em larvas no intestino do cão, penetram pela parede intestinal e migram pelo corpo. Os vermes adultos depositam ovos nos intestinos, que retornam ao ambiente nas fezes. Filhotes de cães e gatos correm um risco maior de contrair e transmitir o Toxocara. Eles podem pegá-lo facilmente pelo leite de uma mãe infectada ou no próprio ambiente. O Dr. Bonnet pergunta a Penn e sua família como eles podem ter sido expostos ao parasita. Pensei na hora no nosso cachorro. Temos um lindo Golden Retriever. E eu passava muito tempo andando com ele e limpando suas fezes. E o médico quis que a gente checasse se o cão tinha o parasita. A convivência com o cão da família pode ter levado Penn à beira da cegueira. Penn Baker está lutando para não perder a visão depois de ser vítima do parasita causador da toxocaríase. Os médicos ainda não sabem se ela ficará cega e acreditam que ela pode ter sido infectada por meio do cachorro da família. O cachorro é submetido a exames e alguns dias depois chegam os resultados. O cão não tem o parasita. Sem um culpado aparente, os médicos dizem a Penn que ela talvez jamais saiba como se infectou. Todos acham que eu estava comendo em algum lugar e alguém que manuseou minha comida tinha o parasita e o passou para mim. O Dr. Bonnet ministra as potentes drogas antiparasitárias a Penn, na esperança de matar o organismo. Depois de alguns dias, ela faz novos exames e finalmente recebe boas notícias. Meu médico chegou com os resultados e disse: sua contagem de leucócitos voltou ao normal e o parasita não está em seus olhos. Finalmente eu vi uma luz no fim do túnel. Fiquei muito aliviada naquele momento. Mas Penn ainda não está livre do perigo. O tratamento contra a toxocaríase é longo e difícil. Quando o Dr. Bonnet diagnosticou a doença, disse que eu provavelmente me sentiria péssima nos 8 meses seguintes.
Durante estes 8 meses, Pen segue o tratamento à risca. Hoje, Pen está completamente curada. Mas sua batalha contra a toxocaríase mudou sua vida para sempre. Segundo algumas estimativas, 14% da população dos Estados Unidos está infectada. O Toxocara canis costuma ser encontrado no quintal ou dentro das casas. A melhor forma de evitar o contágio com os parasitas do gênero Toxocara é realizar a vermifugação regular de cães e gatos e manter uma boa higiene pessoal ao lidar com animais, especialmente antes de comer. Alguns parasitas são tão comuns que ficar longe deles é muito difícil, como uma mulher do Kentucky logo irá descobrir. 2008. Bonnie Duncan, de 56 anos, é mãe de 5 filhos e mora em Staffordsville, no Kentucky. As vidas de Bonnie e de seu marido Jonathan giram em torno de sua grande e unida família. Eu e o Jonathan temos 5 filhos e 5 netos. Somos muito apegados a eles. Fazemos muitas atividades com os netos e com nossos filhos. A família é tudo. Mas a vida tranquila de Bonnie e Jonathan está prestes a mergulhar no mundo da infecção parasitária. Em um dia de novembro, Bonnie se prepara para uma reunião familiar. Eu tinha preparado um ensopado na noite anterior e estava na cozinha preparando para servir. De repente, ela é acometida por uma crise assustadora. Comecei a tossir muito. A tosse era seca e irritante. Perguntei se ela estava bem, porque ela já teve problemas com asma antes. Bonnie procura alívio imediato em seus remédios contra a asma. Minha respiração ficou muito limitada. Foi assustador. Mas as drogas não ajudam. Foi quando chamei meu marido e meus filhos e disse que alguém precisava me levar ao médico. O médico pede uma radiografia do tórax para descobrir por que Bonnie está com dificuldade de respirar. Algumas horas depois, os resultados chegam. Ela foi diagnosticada com pneumonia. Fiquei aliviada. Pensei que me dariam antibióticos e eu ficaria bem em alguns dias. Além dos antibióticos, Bonnie recebe uma forte dose de esteroides, que desobstruirão suas vias aéreas. Ele recomendou que eu tomasse o remédio como indicado e eu pensei, tudo bem, vou fazer o que o médico mandou e vou ficar bem. Os esteroides funcionam. E logo Bonnie volta a respirar normalmente. Mas ela continua se sentindo estranha. Eu não estava mais tossindo, mas estava muito enjoada. No dia seguinte, Bonnie está tão enjoada que não consegue comer nada. Meu marido e meus filhos me pediam para comer, mas eu não conseguia, sabe? Não adiantava forçar. Bonnie e Jonathan supõem que o enjoo é um efeito colateral dos medicamentos contra a pneumonia. Mas depois de alguns dias, Bonnie não consegue se alimentar e Jonathan começa a se preocupar. Ficamos muito preocupados porque ela não estava se alimentando o suficiente para nutrir o organismo. Jonathan implora que Bonnie se alimente, mas quando ela finalmente cede, as consequências são desastrosas. Bonnie apresenta espasmos musculares dolorosos e começa a vomitar. Quando eu colocava comida na boca, vomitava. Meu estômago doía, com espasmos musculares. Bonnie passa o restante do dia vomitando. E Jonathan não sabe o que fazer. Ela não conseguia manter nenhum alimento no estômago. Na verdade, Bonnie já não tem nada no estômago. E os espasmos pioram cada vez mais. Comecei a vomitar um líquido verde, a bile. Cheguei ao ponto de nem conseguir mais levantar a cabeça sozinha. A condição de Bonnie piora a cada minuto. E ela começa a temer o pior. Uma voz dentro de mim dizia, vá para o hospital. Eu nunca me senti tão mal na minha vida.
Pensei que fosse morrer. Bonnie Duncan, de 56 anos, está com terríveis cólicas estomacais. Ela não consegue manter nenhum alimento que ingere. Por isso, não come adequadamente há dias. Eu nunca me senti tão mal na minha vida. Pensei que fosse morrer. Assustado, o marido de Bonnie a leva às pressas para o pronto-socorro. Eu corri o máximo que pude. Fiquei com medo que ela desmaiasse em cima de mim. Então tentei levá-la ao pronto-socorro o mais rápido possível. No hospital, Bonnie é examinada por um gastroenterologista, o Dr. Barran Forozandé. O médico veio me examinar. Apertou meu estômago e doeu. Muito. Imediatamente, o Dr. Forozandé confirma os piores temores de Bonnie. Eu tive a impressão de que ela tinha uma obstrução intestinal, ou talvez até um câncer. O Dr. Forozandé imediatamente pede uma série de exames para tentar identificar o que estaria causando a obstrução no sistema digestivo de Bonnie. E então o Dr. Forozandé insere um endoscópio no trato digestivo de Bonnie. Ele fica extremamente preocupado com o que vê. Quando fiz a endoscopia, eu percebi que o estômago estava muito inflamado. O Dr. Forozandé faz uma pequena biópsia do tecido inflamado e envia a amostra ao laboratório de patologia. Os resultados chegam algumas horas depois. Bonnie havia sido infectada por um dos parasitas mais mortais do planeta. O Dr. Forozandé conta a notícia a Bonnie e sua família. O Dr. Forozandé disse para o meu marido que eu tinha o parasita Strongyloid. Nem em sonhos eu poderia imaginar que eu tinha um parasita dentro de mim. O Strongyloid é um nematóide de apenas 2 milímetros de comprimento. Eles podem permanecer dormentes dentro de um hospedeiro durante anos. Mas quando se tornam ativos, podem causar grandes estragos no organismo. O Strongyloid é um assassino cruel. Se não for detectado, o parasita pode causar uma condição chamada hiperinfecção. O Strongyloid se reproduz rapidamente no intestino do hospedeiro. As larvas penetram no intestino, devorando os tecidos enquanto avançam. À medida que os vermes se alimentam, o sistema imunológico do organismo reage, causando uma grave inflamação intestinal. Ela pode causar dor intensa e diarreia sanguinolenta. Se não for detectado, o parasita pode causar muitos danos internos e chegar a matar o hospedeiro. Naturalmente, ficamos muito surpresos porque ninguém nunca tinha ouvido falar disso. Ficamos chocados quando vimos que um parasita tão pequeno podia causar um estrago tão grande no meu corpo. O Strongyloid costuma ser contido por um sistema imunológico saudável. Mas quando as defesas do organismo estão comprometidas, os vermes podem se tornar mais ativos e começar a destruir as entranhas do hospedeiro. O Dr. Forozandé examina o histórico médico recente de Bonnie e se concentra no tratamento com esteroides a que Bonnie foi submetida algumas semanas antes. Ela passou por um tratamento para asma e então tomou esteroides e isso pode ter comprometido o sistema imunológico e agravado ainda mais a infecção. O Dr. Forozandé precisa agir rapidamente. Ele inunda o organismo de Bonnie com uma forte droga antiparasitária chamada ivermectina. O médico disse à minha família que depois que eu tomasse aquilo por alguns dias, o parasita com certeza morreria. Enquanto esperam por sua recuperação, os médicos voltam sua atenção para uma questão urgente. Como estes assassinos cruéis entraram no organismo de Bonnie? O Strongyloid inicia seu ciclo de vida como um verme de vida livre no solo. Quando um hospedeiro, como um cão, pisa no parasita, o verme se enterra em sua pata.
O verme se reproduz no intestino do cão e quando seus ovos passam para as fezes do cachorro, o ciclo de vida recomeça. O estrongiloide tem um grande truque para entrar no hospedeiro humano. Ele simplesmente espera no solo. Ele é atraído por uma substância química chamada ácido urocânico que ocorre naturalmente na pele e também na sola dos pés. Por isso, quando uma pessoa pisa no parasita, ele se fixa, entra através da pele e avança direto para a corrente sanguínea. Apesar de a maioria dos casos de estrongiloidíase ocorrer fora dos Estados Unidos, há registros em algumas áreas do país. O que torna o estrongiloide tão eficiente é sua habilidade de viver em ambientes diferentes. Ele vive bem em regiões tropicais, mas também vive bem em regiões temperadas como os Apalaches. É por isso que esse parasita é um inimigo doméstico tão eficiente. Como Bonnie passou a vida toda na região rural dos Montes Apalaches, os médicos acreditam que ela pode ter contraído o parasita em seu próprio quintal. O Dr. Forozandé acha que a Bonnie pode ter pegado o parasita na terra, talvez trabalhando no jardim ou andando descalça. Depois de algumas semanas, o estado de Bonnie começa a melhorar. E ela volta para casa, para Jonathan e seus filhos. Hoje a vida de Bonnie está voltando ao normal. Mas a batalha para vencer o parasita mudou sua vida para sempre. Nunca mais vou trabalhar no meu jardim sem usar luvas. Ela não deixa nossos netos andarem descalços na grama. Acho que a minha história mostra que qualquer um que mexa na terra ou ande descalço pode pegar um parasita. Qualquer pessoa que mexa com a terra pode pegar. Para evitar a infecção pelo causador da estrongiloidíase, residentes ou pessoas que visitam a região dos Apalaches devem evitar andar descalças na terra e devem sempre lavar as mãos depois de atividades ao ar livre. Versão brasileira Vox Mundi. Muitos parasitas vivem em países do terceiro mundo e em regiões tropicais onde a higiene é precária e as chances de transmissão são muito grandes. Mas outros se saem muito bem em países desenvolvidos, nos nossos próprios quintais.